Iniciemos então, né, mais esse encontro, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faço uma oração de Santa Hildegarda de Bingen. Vós criais e invadis tudo. Vós tudo invadis, as alturas, as profundezas, todos os abismos. Vós construís e unis tudo. Por meio de vós, pingam as nuvens e o ar agita as suas asas. Por meio de vós, a água cobre a pedra dura, correm os riachos e o verde fresco brota da terra. Vós também conduzis o Espírito que bebe do vosso ensinamento para a magnificência. Soprais sobre nós e com ele a sabedoria e a paz. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Hoje iremos iniciar o Evangelho de São João, né? O nosso quarto evangelista, um dos evangelhos mais ricos, né, e profundamente especiais. Interessante que essa oração de Santa Hildegarda já nos insere no cântico que vamos estudar hoje, no início do nosso capítulo de São João, primeiro capítulo. Pois é por meio da ação de Deus que tudo que existe acontece, e tudo que acontece é bom, é muito bom. E se nós pudéssemos começar uma comparação, algo que nos chama a atenção é que São João, ele tem o símbolo da águia. E a águia, ela tem algumas características fascinantes, mas uma das mais interessantes é a sua capacidade de visão, né? Ela, como ave de rapina, que voa alto, é capaz de, lá das alturas, perceber detalhes aqui na Terra. De modo que, quando ela percebe uma presa a muita distância, a muita altura, ela consegue já identificar o alvo, né? E São João Batista, quando ele é identificado com a águia, ele já remete no próprio Evangelho a algo bonito, que é como que um voo. Um voo a ponto de perceber, né, com bastante poesia, que o Cristo encarnado, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E isso desde toda a eternidade, né? Ele não é criado, ele é apenas gerado, como nós dizemos no nosso creio, né? Então, isso já começa a nos fazer perceber que aquilo que nós vamos estudar, né, nesse evangelho tem muita profundidade, de modo que uma das nossas esperanças é poder explorar um pouco o sentido simbólico. E os símbolos, né, eles vão aparecendo quando São João ele ressalta que Cristo, ele é comparado, né? Ele é comparado ao pão da vida. Depois ele diz que ele mesmo é o pão vivo, né? Lá no capítulo 6, ou mais adiante, que ele é luz, que ele é a porta das ovelhas. Depois ele aprofunda e diz que é o pastor, depois que é a ressurreição e a vida. Ainda explica que é o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo, em vários trechos, né, dos nossos capítulos aqui, ele explica que traz em si o dom da água viva. São vários símbolos que nós vamos precisar saborear um pouco para dar conta de qual seja, né, esse significado profundo. Olha, a finalidade desse evangelho é, sobretudo, fortalecer os fiéis na fé que professa Jesus como Messias, ou seja, como enviado de Deus, e como Filho de Deus. Além disso, um segundo motivo
que é consequência, é por meio dessa fé professada em Jesus Cristo, nós possamos alcançar a vida e a salvação. Ou seja, o Evangelho de São João aponta adiante, já nos indica a questão da salvação, que o termo que nós usamos é soteriologia, né? A soteriologia é essa dimensão da, do encerramento de nossas vidas aqui na Terra para a vida futura. E, por outro lado, nós temos também o fim de toda a história, né? Que é a escatologia, o escatom, ou como nós dizemos, né, os novíssimos. É exatamente esse fim do mundo pensado diante do juízo final, do céu, do inferno e do purgatório. Então, de alguma forma, essas realidades elas vão surgindo na nossa meditação. Olha, eu gostaria de iniciarmos lá no capítulo 1, nos versículos de 1 a 5. Se quiserem acompanhar, os versículos de 1 a 5, vou ler aqui pela tradução da Bíblia do Peregrino. No princípio, já existia a palavra, e a palavra se dirigia a Deus. E a palavra era Deus. Olha, observa como que é uma espécie de voo esse primeiro movimento. Esta, no princípio, se dirigia a Deus. Tudo existiu por meio dela, e sem ela, nada existiu de tudo o que existe. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Na tradução da CNBB, nós temos nesse versículo 4, nela havia vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. O sentido todo aqui nos recorda, em um primeiro momento, aquilo que nós vemos em Gênesis. Quando o Senhor cria tudo que existe, e o autor do Gênesis diz, né, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Né? Ou no princípio Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Se nós recordarmos, essa semelhança aparece tanto em Gênesis, quanto nesse evangelho, quanto na primeira carta de São João. E o que ele quer nos dizer é que Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, existe desde sempre. E a sua existência, né, nós temos como dizer, que é palavra, e nós temos também como dizer, em outra tradução, que é verbo. Palavra, verbo, todas essas decorrem do grego, né? Na tradução grega nós temos logos. E esse primeiro momento é belíssimo, porque logos, nós usamos em português uma palavra semelhante que é lógica. E é mais profundo do que simplesmente uma palavra. Vamos lá. Nós recordamos primeiro, né? Iniciando pelo verbo. Verbo é aquela classe gramatical em português que significa ação. Nós bem sabemos que a ação é a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Desse modo, Cristo, ele é a razão de tudo que existe. Então, ele está no princípio. Mas, ele também é o Logos. Se Cristo ele está no princípio de tudo que existe, e nós podemos observar lá no Gênesis, né? No primeiro capítulo, naquela primeira narração, que Deus Pai, quando ele cria tudo que existe, né? Nós temos assim, no princípio Deus criou o céu e a terra, e depois ele continua, né? E
O que a Escritura nos diz é que a sabedoria o assistia, né? Cristo está no princípio de toda a criação. Nós podemos entendê-lo bem como sabedoria. Então, temos o sentido de verbo, temos uma compreensão de que seja o Logos, e também podemos entender que Cristo é a sabedoria encarnada. Olha, Logos nos diz de uma inteligência que dá ordem para as coisas, dá existência para as coisas, mas dá existência com a finalidade. Vou exemplificar. Quando eu planejo fazer uma casa, por exemplo, quando eu preparo a planta baixa, né, eu vou preparando ali com o engenheiro toda aquela estrutura, eu sempre preparo a estrutura pensando no que a casa há de se tornar, correto? Eu preparo a base pensando em todo o edifício, né, em toda a construção. O que eu quero dizer? Desde o primeiro alicerce, da primeira pedra colocada, eu tenho em vista até a última telha a ser colocada também. Eu tenho em vista a finalidade de toda a construção, concorda? Se eu inicio, né, vou no supermercado porque eu quero fazer uma lasanha. Enquanto eu compro os ingredientes, né, o macarrão, o extrato, o tomate, tudo, eu tenho em vista a finalidade daquilo. E logos é uma realidade, né, uma inteligência que perpassa todas as coisas. De modo que Deus, quando ele cria o céu e terra, ele tem um propósito. Quando ele cria, né, o firmamento com todos os luzeiros, as estrelas, a lua, quando ele cria o sol, né, quando ele separa a terra do mar, todos esses movimentos de criação de Deus têm um propósito. E o que ele coloca, né, por fim, é exatamente que Deus cria o homem. Isso é de uma beleza incomparável, né? Porque se nós nos dermos conta de que o homem ele vem na consumação de tudo que existe, a gente percebe porque ele diz que é muito bom, porque tem um propósito para isso. E aí a gente percebe que tudo que existiu por meio dela e sem ela nada existiu de tudo que existe é propriamente aquilo que o homem, ao olhar o universo, ele diz: olha, isso é bom demais. Não tem como isso ter existido por acaso. Alguém precisa ter pensado em criar tudo isso. Concordam? E por isso, no versículo 4, nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos lá. Gênesis. Fiat lux. Né? Faça-se a luz. Haja luz. Deus cria a luz. E essa é a luz dos homens. Porque depois de ter criado tudo, ele cria os homens e diz: é muito bom. Aqui, essa luz ela rompe no meio das trevas, brilha no meio das trevas, mas as trevas não são capazes de dominá-la. Ou seja, não compreenderam, não abarcaram. Essa luz que rompe toda a escuridão, ela é a luz dos homens. O que ele começa a indicar aqui? São João começa a indicar que a origem de Cristo, ela é uma origem divina. Vamos lá. A gente, no nosso próximo encontro, eu pretendo abordar um pouco melhor uma comparação que a gente poderia fazer com os outros três evangelhos. O primeiro evangelho de Mateus, o segundo de Marcos e o terceiro de João. Né? Mateus, o símbolo é um homem, Marcos, um leão, Lucas, um touro. Então, Mateus, Marcos e Lucas, né? Disse João. Os três evangelistas a gente chama sinótico. Sinótico é uma palavra que significa semelhante. Então, muitas vezes o que eu tenho em Mateus aparece em Marcos. Muitas vezes o que São Marcos falou, São Lucas também disse.
né, de alguma forma tem uma semelhança. Eu posso ir comparando os acontecimentos, né, seja as curas, os milagres, eu posso ir comparando. São João, ele é mais distinto. E o que acontece aqui é que, tanto no início do Evangelho de São Mateus, quanto no início do Evangelho de São Lucas, a gente tem a genealogia de Cristo. São Lucas, inclusive, ele vai até Deus, Criador de Adão e Eva, e dali ele continua, né, dizendo de quem Jesus é filho. Então, eles ressaltam que Cristo veio na carne. Olha só como que João faz. Ele não fala da genealogia de Cristo. Ele pega algo anterior ao próprio Gênesis, para mostrar a origem divina de nosso Senhor. Depois ele continua. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus. Olha, nos 5 primeiros versículos, o tema é todo, esse poema, né, que, que nos diz do início na origem de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí ele tem um salto. Ele tem um salto para falar agora de São João Batista. Só um minuto, deixa eu fechar a janela aqui. São João Batista é o precursor, né? Então ele agora vai falar do precursor. E ele diz, versículo 6, houve um homem enviado por Deus chamado João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz. Olha só. Para que todos viessem a crer por meio dele. Não era luz, mas devia dar testemunho da luz. Olha só, esses 3 versículos, que maravilha. João, ele veio dar testemunho da luz. Então a gente pode imaginar o exemplo de uma vela, por exemplo. A vela não é a luz, mas é por meio da vela que surge luz. Temos um outro momento que São João, ele é explicado como uma voz que clama no deserto, né? De modo que ele é a voz, e a voz, a voz não é a mensagem, mas a voz é o meio pelo qual a mensagem chega a nós. E esse mistério, aqui, capítulo 3º, lá do Evangelho de São Lucas, João Batista é dito assim: voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então ele já foi entendido como voz, o que significa o meio da mensagem, né? Agora ele é entendido como aquele enviado por Deus, como testemunha da luz. E aí no versículo 9, a gente tem que a luz verdadeira que ilumina todo homem estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo existiu por ela, e o mundo não a reconheceu. Olha a beleza desse outro poema, né? São João Batista é um dos mais poéticos, mais simbólicos, né? Era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. A quantos, porém, a receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha, mas aos que a receberam, os tornou capazes de serem filhos de Deus, os que creem nele, os que não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E ele diz: a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E nós contemplamos a sua glória. Glória como Filho único do Pai, como unigênito do Pai, cheio de graça
e cheio de verdade. Não, é assim, para a gente memorizar esses versículos de tanta beleza, né? Como eu dizia lá no nosso primeiro encontro, fazer o diário, né, e anotar. Porque olha que maravilha. Ele vai fazendo um jogo entre o amado e a amada, né? Nesse, num amor que parece impossível, que ele busca, mas ele não tem, é um amor não correspondido, né? Por assim dizer. E a gente tem uma experiência já no início de algo como que do filho pródigo, né? Que não reconhece o pai. E o que São João já começa a alertar é que a vinda de Cristo é um ato sublime, né? Um evento assim cósmico do universo todo, de um Deus que vem visitar a criação, só que no entanto, nós que fomos feitos por ele, não mais o reconhecemos. E claramente, né? Aquilo que lá no Gênesis nós tínhamos do pecado original, o pecado de nossos pais, que cega a nossa visão, né? Que quando o homem ele se volta contra Deus com uma vontade revoltada, né? Uma vontade que não se atenta à obediência a Deus. Olha, aqueles que a acolherem, nesses a graça de Deus se manifesta porque se tornam filhos de Deus. Então não é aqueles que nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de um antagonismo. Olha, aquele que acolhe a palavra de Deus, esse permanece na união, na comunhão, né? Eu dizia, na fé e no amor, se recordam? Pela fé e pelo amor nós permanecemos unidos a Cristo. E esses são os que caminham na luz. Aquele que não anda na luz, que vive no pecado, esse não tem comunhão com Deus e permanece nas sombras. É isso que a gente tem lá na primeira carta. Aqui o que a gente tem? Aqueles que nascem não do sangue, nem do desejo da carne, né? Da consciência, aquilo que a vontade do homem, né? Que fez com que o homem pecasse lá no paraíso já, mas que nasce de Deus, esse é filho de Deus. Novamente a gente tem esse movimento de um Deus que desce até nós e de nós que somos elevados à condição de filhos de Deus. Pergunta, antes de nosso Senhor Jesus Cristo, antes da sua graça na redenção, o que nós éramos? Criaturas, apenas. Depois de nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos tornamos? Filhos de Deus. E aqui eu gostaria de contemplar aquilo que a gente tem lá no versículo 14. A tradução aqui da Bíblia do Peregrino diz: a palavra se fez homem, primeiro, e segundo, ela acampou entre nós. Acampar, ou nós podemos ler também que ela veio morar, tem o sentido de estender a sua tenda no nosso meio. Cristo, ele se fez homem e ele se fez um de nós. Aqui se justifica aquele termo que Cristo é reconhecido como Emanuel. Se recordam? Emanuel significa Deus conosco. O que isso tudo significa? Para um católico, é essencial ter a consciência de que a glória de Deus ela se manifestou a nós. Não é algo mais distante, né? Ah, mas eu não sei, né, se existe um Deus que me considera, que lembra de mim. Existe sim. E ele manifestou a sua glória. Meus irmãos, que tremendo, que profundo é isso. Olha o jogo que o Evangelho já inicia. A gente tem um verbo, ele vem, e aí ele fala de São João Batista. Ele volta novamente ao poema,
e diz, né, que veio aos seus e os seus não a acolheram, ele, ele fez morada em nós, isso tudo nos recorda do seu nascimento, lembra? Lá naquela gruta de Belém que ele nasceu, porque ele não encontrou nenhuma hospedaria que o acolhesse, nenhuma casa. Se recorda no Natal? Nós celebramos que a Sagrada Família celebrou o primeiro Natal, que é para ser a festa celebrada em todos os lares, sem ter uma casa. Olha essa, isso é dramático, né? Isso é profundo e, e deve provocar comoção em nós, né? Deve nos provocar uma paixão mesmo, porque João vem preparar o caminho, ele vem dar testemunho da luz. Agora, as trevas não a acolheram, né? E aí esse jogo todo que São João vai colocando nesses 20 primeiros versículos, né? Até o versículo 18, pelo menos, ele diz de, de uma peleja, né? Uma batalha para tentar nos conquistar. É isso que Deus quer, ele quer nos conquistar. Porque aí no versículo 15 a gente tem João grita dando testemunho dele. Este é aquele do qual eu dizia, aquele que vem depois de mim, existia antes de mim, porque está antes de mim. Versículo 16. De sua plenitude todos recebemos, uma lealdade que responda à sua lealdade, pois foi a lei promulgada por meio de Moisés. A lealdade e a fidelidade se realizaram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. No Filho único, Deus, que estava ao lado do Pai, o explicou. Olha, maravilha. Aqui, São João Batista mostra que tudo que aconteceu na história do povo de Israel, desde do início, lá nos capítulos de Gênesis, né, da constituição do povo, quando Abraão ia sacrificar Isaac, e depois Isaac foi salvo e gerou Jacó, Jacó que teve o nome transformado e passou a se chamar Israel, Israel com os seus 12 filhos, né, que são as 12 tribos do povo eleito, todos esses esperaram que o Deus viesse acampar no nosso meio. Todos esses esperaram, pois ninguém jamais havia visto o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você recorda, Moisés, quando viu a sarça ardente lá, no Gênesis, a gente sabe, ele viu, mas ele pôs ele caiu por terra, né? Tirou as sandálias porque o solo era santo e ouviu a voz de Deus. Mas ele não viu, ele não contemplou ainda a sua face, como o Filho, como Jesus Cristo contemplou. Agora, quando ele vem do Pai a nós, ele nos explica. Explicar, explicar, tem uma origem latina que significa dobra. Explicare significa tirar as dobras. Então, se eu explico alguma coisa, é que eu tiro as dobras. E eu preciso tirar as dobras de coisas que são complicadas. Com é aquilo que tem, né? Complicado é com dobra. Então, se eu, se eu tenho essa imagem, por exemplo, né, de São Francisco Xavier, e eu dobro, vocês não conseguem mais ver a imagem, concordam? Agora, se eu tiro a dobra, se eu desdobro, eu explico, vocês podem ver. De acordo? É isso. O mistério da encarnação do Logos é que aquilo que antes estava dobrado e nós não conseguíamos ver, que é a revelação divina, em nosso Senhor Jesus Cristo é explicada. Ele desdobra e torna simples aquilo que nós jamais acessaríamos. Ótimo. Caminhamos bastante, talvez depois a gente possa até retornar um pouco, mas por hoje eu acredito que já é o suficiente para meditarmos bastante
né, ao longo da semana. E por isso eu os convido a, nesses próximos dias, né, até na próxima segunda-feira, dia 28, se eu não estiver enganado, nós continuarmos e espero que todos os dias se esforcem para ler um pouquinho. Mas o que eu gostaria hoje, para ser um pouco mais leve, assim, é que nós começássemos a saborear que esse evangelho ele é profundamente misterioso, né? Ele é místico, né? Naqueles mistérios de Deus. Ele é profundamente espiritual e profundamente teológico, né? Ele diz mesmo, é cristológico, diz mesmo de quem é nosso Senhor Jesus Cristo. E espero que nós possamos saborear isso por muito tempo. Eu creio que por hoje seja isso, né? Se a Fernanda quiser concluir a gravação. E depois a gente já pode ter as nossas partilhas também.